As enchentes do Rio Grande do Sul provocaram estragos sem precedentes no cultivo de soja, milho e arroz. O coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, falou essa semana sobre o cenário econômico. Quando a gente olha a participação da atividade agropecuária brasileira no total do Brasil, historicamente a gente vê nos últimos anos algo em torno de 7%. Ou seja, tudo que o Brasil produz, 7% sai do campo. Quando a gente faz um enfoque especificamente para o Rio Grande do Sul, essa média sobe, é quase 15% da economia gaúcha é oriunda especificamente da atividade agropecuária. Quando a gente olha por outro prisma, quanto que a atividade gaúcha, agropecuária gaúcha, representa na atividade agropecuária brasileira, é quase um ponto percentual. Ou seja, ela tem uma relevância significativa, a atividade agropecuária gaúcha, na economia do agronegócio como um todo no Brasil e também com reflexos, obviamente, na atividade econômica brasileira, que é medida pelo PIB brasileiro. Algumas culturas, o impacto, o prejuízo já está contabilizado, porque são culturas temporárias que não vão se repetir ao longo desse ano. Exemplos clássicos são o arroz, a soja e o milho. A janela ideal de plantio dessas culturas já se encerrou, tanto que os produtores rurais gaúchos plantaram, veio a chuva, prejudicou grande parte dessa produção, sobretudo do arroz, da soja e do milho, mas também acabou prejudicando a próxima safra de trigo, que embora os produtores rurais gaúchos ainda não tenham plantado o cereal, alguns deverão optar por não fazê-lo. Por quê? Por conta das adversidades climáticas, a chuva lavou o solo e em algumas regiões a gente está acompanhando que ele tem uma dificuldade de plantio por conta disso. Além disso, alguns produtores estão descapitalizados por conta dessa catástrofe climática. Justamente nesse momento, eles vão priorizar a reconstrução de casas, a reconstrução da infraestrutura básica. Por fim, ainda que os produtores tenham solo e tenham recursos para fazer o investimento, eles devem encontrar dificuldade em encontrar insumos agropecuários para fazer o plantio do trigo, que deveria se iniciar agora nas próximas semanas. Ou seja, ainda que a expectativa da safra de trigo não foi diretamente impactada pelas adversidades, mas a expectativa de plantio vai ser frustrada. E isso vai acabar refletindo na quantidade de trigo produzida no Rio Grande do Sul, no Brasil, e com isso a gente vai ter, sobretudo, impactos também na cadeia do PIB brasileiro por conta dessas adversidades. Além disso, tem as questões da pecuária. Quando a gente olha dessas principais culturas que realmente foram diretamente prejudicadas, e aí a gente cita o arroz, a soja e o milho, a gente vê, segundo estimativas preliminares, de impactos na soja entre 2,3 e 2,5 milhões de toneladas. Alguns dizem até em 5 milhões de toneladas. Para o milho, 870 mil toneladas do cereal foram perdidos dentro das propriedades rurais. E no caso do arroz, mais de 1 milhão de toneladas também, segundo algumas estimativas. Outras consultorias afirmam que esse número pode chegar em torno de 300 a 400 mil toneladas de prejuízos de arroz. Com relação a isso, a gente faz essa análise especificamente nos prejuízos dentro das propriedades rurais. Mas a gente está vendo que alguns silos de armazenagens, alguns armazéns, eles foram impactados pela chuva e aí também teve prejuízo já na armazenagem e não diretamente no plantio. Então, somando todo esse tipo de impacto, com certeza isso vai se refletir numa retração muito significativa do PIB da agropecuária no Rio Grande do Sul, também em outros setores, como o PIB industrial, de comércio e serviços, por conta dessa adversidade, mas também vai haver reflexo no PIB da agropecuária brasileira, de uma maneira significativa, e também no PIB brasileiro. Além da questão da produção, além da questão relativa ao PIB, a gente vê que a frustração dessas safras, dessas culturas, vão impactar, sobretudo, também nos preços dos alimentos, com reflexos à inflação. Algumas estimativas apontam que o GPM, que é o Índice Geral de Preços, pode subir até 1 ponto percentual por conta da restrição de produção e os impactos que isso causa nos preços aos consumidores,
temos que ficar bem atento, porque essas projeções devem ser melhor calibradas mediante maiores números de informações que devem surgir dia após dia oriunda do Rio Grande do Sul. O que a gente espera ver nos próximos meses é que as ajudas, tanto contábeis, fiscais, tributárias e financeiras, promovam que a economia gaúcha se restabeleça na medida do possível e que possa confluir renda, emprego para a população que foi tão prejudicada nas últimas semanas, no último mês, e que isso possa refletir numa retomada econômica significativa de emprego, renda e economia do Rio Grande do Sul e que isso possa transbordar para o Brasil. Então, nesse momento, a gente está acompanhando algumas previsões de impactos inflacionários, mas temos que ter calma, porque esperamos que em breve essa onda passe e as coisas entrem na normalidade e que a gente possa ver um crescimento econômico do Brasil com base também no crescimento do Rio Grande do Sul, sem maiores prejuízos, mas sobretudo com um olhar atento e com atenção com o que um povo gaúcho, a sociedade gaúcha merece nesse momento.